Cumprimento os irmãos da classe de Gideões com a paz do Senhor. Hoje estamos reunidos aqui para ministrar mais uma aula, dessa feita com a participação especial aqui do nosso coordenador geral da Escola Bíblica Dominical aqui do setor 18, o nosso diácono João de Deus e o nosso cooperador, nosso irmão Alcides, tá bem? Mas antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, gostaria de compartilhar com os irmãos aqui um projeto que nós estamos querendo levar adiante caso o nosso isolamento social ainda prossiga, né? Aqui é um programa que nós chamamos de Não Baixe a Guarda, né? Que é um programa de manutenção da Escola Bíblica Dominical durante a quarentena. Por que resolvemos fazer isso? Porque apesar de eu não ter encontrado ainda uma nota oficial da CPAD referente a isso que eu vou falar, mas é certo que a CPAD não vai lançar a lição do terceiro trimestre, né? O que vai acontecer? Vai ser repetido essa lição do segundo trimestre aqui, quando que nós estudamos de forma remota e online, ela vai ser ministrada na igreja de forma presencial, tá bem? E para que a gente não precisasse repetir essa mesma aula de forma online, nós criamos esse programa aqui, que vai tratar de alguns assuntos que muitos têm alguma curiosidade referente a isso, né? Vamos estar tratando sobre assunto escatológico. Então a gente tentou da maneira mais prática a abordar esse tema de forma que os irmãos venham abrir a mente para isso que nós chamamos de escatologia, né? Então, como a nossa escatologia que nós estudamos, ela é dispensacionalista, então a gente já começou abordando a dispensação, que é um projeto de Deus desde o começo até o final de todas as coisas, tá bem? E também vamos abordar uma cronologia, vamos dividir aí esses eventos em pelo menos uns 15, 16 eventos aí, para que os irmãos possam saber com mais facilidade quem vem primeiro, quem vem depois e assim sucessivamente, né? Alguns até acontecem no mesmo momento, né? Então a gente vai estar trabalhando ali a lógica dessa cronologia, né? Tem os 70 semanas aqui do Messias, que é um assunto também bastante que muitas pessoas não conseguem entender, né? De repente você pergunta para alguém, você sabe dentro das 70 semanas do Messias, em qual semana que nós estamos, né? Aí as pessoas ainda não entendem o intervalo e assim por diante. Temos aqui nos impérios mundiais também, que é aquela estátua do Nabucodonosor, né? Ali com o reino da Babilônia de ouro, depois desce prata e assim sucessivamente. Então a gente vai estar tratando isso aí até o reinado do Messias, que é aquela pedra que vem cortada sem mão de homens e bate no pé da estátua e cai todos os reinos mundiais por terra, tá bem? E a gente vai estar tratando também, fazendo um paralelo também com os 4 animais também, tá, irmãos? E aí nesses 4 animais aí a gente vai poder até abordar também ali o anticristo, porque um dos pequenas pontinhas, o chifre lá, ele vai falar do anticristo, tá bem? A diferença entre a primeira e a segunda fase da vinda de Cristo, né? Porque muitos pensam que a vinda de Cristo é apenas de uma vez, né? Mas não, tem o arrebatamento e tem a segunda vinda, né? Que onde todos os olhos verá, tá bem? Assim como a nossa declaração de fé defende, tá bem? E nós também acreditamos, tá bem? Então temos aqui as ressurreições escatológicas. Muitas pessoas também têm uma dificuldade de entender por que só 2 ressurreições, porque nós trabalhamos assim, primeira ressurreição e segunda ressurreição, né? Que o que o apóstolo Daniel fala lá, bem-aventurado aqueles que for ressurretos da primeira ressurreição. Mas nessa primeira ressurreição acontece várias ressurreições, é isso que a gente vai estar tratando nessas ressurreições aqui, tá bem? Então, o trono escatológico. Então, muitas pessoas têm dificuldade de saber o que vai ser tratado no tribunal de Cristo. E aqui também a gente vai melhorar esse tema ainda, porque não vamos tratar apenas só de tronos escatológicos, mas estamos tratando também de julgamentos, qual a diferença de tronos e qual a diferença de julgamentos. Então, aqui a gente vai ver aqui que vai ter julgamentos das nações, vai ter julgamento dos anjos, vai ter julgamento do próprio diabo. Então, e vai ter vários dos mortos
e assim por diante. Tem o julgamento das obras também. Então, tudo isso a gente vai estar tratando aqui, tá bem, irmãos? E as principais batalhas, tem o Gog e Magog de Ezequiel, tem o Gog e Magog de, de Daniel. Então, muitas pessoas, às vezes, têm a dificuldade de entender. Então, a gente vai estar tratando também fazendo com que vocês saibam qual a diferença de ambas, né? Então, temos aqui o Apocalipse, tem o Armagedon, mais propriamente dito, onde que vai se dar esse Armagedon, a gente vai estar tratando isso aqui. Tem a trindade satânica, da mesma forma que tem a trindade divina, tem a satânica, né? Então, quem são esses agentes, né? É o dragão, o falso profeta e o próprio anticristo, né? Que é a besta, né? Que subiu do mar, subiu da terra, e assim por diante. Tem os 7 selos aqui. Dentro desses 7 selos aqui, a gente vai tratar bastante de assuntos, irmãos, que de repente não está aqui visível. Por exemplo, as 2 testemunhas, os 144 mil. Então tem bastante coisas aqui. O próprio anticristo mesmo, na abertura do primeiro selo, tá bem? Tem as 7 trombetas, né? Tem as 7 visões, tem as 7 taças também, tá, irmãos? E tem o plano divino através do século, que é aquele mapa escatológico. Então a gente vai estar fazendo uma visão panorâmica também nesse mapa. Então isso aí é basicamente isso que a gente está querendo tratar com os irmãos, né? Para que tenha a mesma linhagem ali da CPAD, em todas essas nossas aulas aqui, ela tem leitura base, né? A gente colocou não leitura bíblica em classe, né? Porque colocamos um texto base, colocamos também texto áureo, verdade prática e leitura também diária, segunda-feira, terça-feira, como os irmãos estão acostumados a acompanhar. Tá bem? Mas digamos que nós retorna. A gente pode trabalhar isso aqui também como extra classe. O importante é que a gente não quer deixar nada assim, deixar parado, né, esse nosso estudo que a gente já tem aqui sistematicamente feito continuamente, né? Eu creio que na história da CPAD, eu acho que é a primeira vez que está acontecendo dela não suspender a confecção de uma lição de um trimestre todo, né? Então é algo nunca visto, então por isso que a gente está querendo trabalhar alguma coisa para que nós continuamos assim nos exercitando a palavra de Deus, tá bem? Então vamos para a nossa aula propriamente dita, né? Como aqui a gente já tem um texto aqui que a gente faz aqui, que é a divisão por capítulo. Então hoje a gente vai estar estudando a lição 12 e, consequentemente, vamos estar estudando o capítulo 5 dos livros aos Efésios, tá bem? E como nós já falamos, nessa lição nós temos a participação aqui do nosso coordenador aqui, João de Deus, então ele vai estar fazendo essa abertura para nós. Aqui vamos estudar nesse domingo a lição de número 12, que tem por título A Conduta do Crente em Relações Humanas. Aí vamos ler o texto áureo que diz: Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Efésios 5, capítulo 31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, intersexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família, para a glória do nome dele. Saúdo os irmãos Gideões com a paz do Senhor e boa aula. Muito bem. Aí, como nós podemos ver, o nosso irmão João de Deus aí fez essa abertura. O homem é porteiro ali na igreja ali, está sempre ali atendendo a todos os irmãos, um ótimo exemplo. Nós todos tentamos nos espelhar nessa conduta desse grande servo de Deus. Que Deus possa estar continuando abençoando nosso irmão em nome de Jesus. Então temos aqui nossa leitura bíblica em classe, né? A gente costuma não ler para o vídeo não ficar muito pesado, principalmente hoje que eu já fiz aquela abordagem lá sobre a escatologia, né? Então vamos para a nossa introdução que diz assim: na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio.
E ele deve ser como? Monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, verso 4 e 6, tá bem? No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Tá bem, irmãos? Então, é uma lição não muito fácil de lecionar, principalmente quando é classe única, né? Porque há tantas visões referente a essa questão do papel de cada membro da família, né? Mas a gente pode ver aqui que todos os membros da família eles são iguais, porém cada um desempenha os papéis diferentes, tá bem? Então vamos para a nossa lição. O que quer dizer monogâmico? Monogâmico é um para uma, né? Um homem para uma mulher, né? Então diferente daquela algumas culturas árabes lá, ou até judaica mesmo, que tem mais do que uma mulher e assim por diante. Então, o nosso tratamento que nós trabalhamos aqui é monogâmico, né? E heterossexual. O que é heterossexual, né? É diferente de homo. Hétero tem o homossexual e tem heterossexual. Heterossexual que se relaciona com pessoas do sexo oposto, né? O homossexual que não é o que nós defendemos, né? Na verdade, nós abominamos, né? Pela Bíblia isso, né? Essa relação, que é homo, que já vem do mesmo sexo, né? Tanto para a mulher quanto para o homem, né? E indissolúvel aqui é que não há separação, né? Assim como está lá em Mateus 19:6, tá bem, irmãos? Então tem aqui mais novamente aqui a monogamia, né? Uma pessoa para uma pessoa, né? Heterossexual aqui, homem e mulher, e algumas referências bíblicas aqui para os irmãos estar olhando, e é insolúvel, né? Não cabe divórcio, não cabe repúdio, não cabe o famoso anterior, que era o famoso desquite, tá bem, irmãos? Então vamos para nossa lição. Tipos de amor. Aqui, já para a gente já tratar já esse assunto aqui, a gente trouxe aqui os tipos de amor que tem, né? Que tem o amor ágape, né? Que é o amor abnegado, divino, né? A fonte vem de Deus. O filial, né? Que é amor fraterno, amizade, a fonte é o homem. O amor eros, né? É o amor físico. O eros já vem aqui de erótico, né? É aquela paixão já mais aguçada, né? Mais voltada para o sexo, né? Do que do próprio amor, do cuidado em si. E a fonte são os sentidos, né? São ali o sentido humano ali, o instinto humano. Tem o storge, né? Que é o amor familiar, né? Que o contexto é familiar e a fonte é a família, né? E tem alguns que colocam mais alguns aqui que geralmente na esfera cristã nós tratamos, teologicamente, a gente tratamos mais desses aqui. Aí tem alguém que faz algumas outras divisões aqui, que coloca aqui amor ludus, né, que é amor jovem, amor aventureiro, pragma aqui, que diz que é amor eterno, amor de longa duração, né? Então isso aqui para nós não caberia, porque o amor que nós temos por eterno aqui, o amor ágape, né? Tem o mania, né, que é amor obsessivo, amor de baixo autoestima, né? E tem o pilautia, né, que é amor narcisista, o amor amor próprio, quando a pessoa se ama muito, né, de forma que causa até dificuldade, né? De se relacionar com outras pessoas, né? Porque a pessoa é mais voltada para o eu, né? Então, é isso aí que as pessoas têm por base, né? O amor narcisista, né? Então, vamos para frente. Sempre quando se fala sobre submissão da mulher, há uma discussão e tem uma lenda de Lilith, né? Que algumas pessoas até nos questionam se realmente isso aí existiu. O que lenda é essa, irmão? É que algumas pessoas, baseada numa lenda que tem na Babilônia, foi surgido lá na Babilônia,
referente dizendo que a primeira mulher de Adão não seria Eva, seria essa pessoa aqui por nome de Lilith, né? E qual é toda essa narrativa? O enredo dessa situação diz que Deus, quando fez Adão e Lilith, né? E isso aí, irmãos, me entenda bem, irmãos, que nós estamos falando aqui de uma lenda e qual é a narrativa, para que os irmãos tenham conhecimento também do que é tratado aí, para que os irmãos possam também argumentar quando for inquirido, de repente, nessa situação. Aí eles contam que Deus fez Adão e Lilith, baseado naquela passagem que fala homem, macho e fêmeas o criou, né? Mas, então, aí mais para frente, depois que tem esse texto, macho e fêmeas o criou, aí vai entrar Deus fazendo Adão dormir e fazendo, então, Eva, né? Então, aí eles alegam que ficou subentendido que houve uma mulher antes daquela passagem que fez a mulher do pó. Então, eles alegam que aqui Lilith foi feito não da costela de Adão, mas foi feito do pó da mesma forma que Adão foi feito, né? Aí tem algo na Bíblia assim a esse respeito? Em Isaías fala alguma passagem a respeito sobre Lilith, mas essa passagem que tem em Isaías, ela é antes dessa lenda. Então, essa passagem de Isaías não tem nada a ver com essa lenda aqui, tá, irmão? E lá fala sobre animais noturnos. Então, ele não tem nenhuma aplicação para essa Lilith aqui, tá? Aí tem outras teorias também que defendem que essa Lilith aqui, ela se transformou na própria serpente, mas lá em Apocalipse nós vemos que a serpente ali é o diabo, como a Bíblia nos fala, né? Então, e só para resumir a história aqui, aí diz que ela não quis ser submissa a Adão e ela se veredou lá para o lado das bandas do Mar Vermelho, né? Diz que, segundo a história, aí desceu até alguns anjos para tentar convencer ela para voltar, mas não, diz que lá se ajuntou com um demônio por nome de Samael, e que era o próprio inimigo, e por ali ficou, tá bem? E então a história é bastante assim cabulosa, tá bem, irmãos? Vamos dizer assim. Mas o resumo de toda essa história, irmãos, é apenas uma lenda. Mas o movimento feminista, irmãos, ele tem trabalhado ultimamente muito em cima dessa teoria aqui. Então até por isso que eu estou abordando esse assunto aqui. Tá bem, meus irmãos? Então vamos lá. Mas para ver aqui que no cristianismo as mulheres ela teve um grande destaque aqui, nós também colocamos aqui na genealogia de Jesus aqui, ó, Tamar, embora ela tenha se prostituído com o seu sogro, mas ela entrou na genealogia de Jesus. Raabe, aquela prostituta de Jericó, ela entrou na genealogia de Jesus. Ruth é uma moabita excluída do povo de Deus. Batseba adulterou-se com o rei Davi. E Maria, embora virgem, teve um filho antes do seu casamento. Então pode ver que no cristianismo, irmãos, a mulher sempre teve um papel muito interessante, né? Embora que algumas dessas pessoas aqui tinham um passado, uma vida pregressa bastante questionada, mas mesmo assim não se omitir o nome delas da genealogia de Jesus, né? Para você ver o quanto que a mulher é valorizada no cristianismo. No ministério de Jesus, Maria Madalena, Joana e Susana ajudavam financeiramente e no serviço social. Dorcas aqui ajudava a todos, era discípula. Febe, da igreja em Secreia. Priscila, Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, a mãe de Rufo, Júnia, a irmã de Nereu e, por fim, Olimpas. Então a gente pode ver, irmãos, que o cristianismo, a história do cristianismo é cercado por trabalho árduo dessas mulheres, né? E essa relação do papel da mulher na família, irmãos, ela não é tratada por menor, tá bem, irmãos? Ela tem ali uma sequência de hierarquia, né? Mas tudo isso aí a gente vai ver que é preservando também a mulher e responsabilizando mais o homem, né?
Então aqui eu coloquei aqui que Gênesis 2:24, quando fala, portanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Então a gente pode ver aqui quando fala, portanto o homem, né, já está falando de maturidade aqui, o homem já tem um homem maduro, né, deixará, fala de mudança, modelo de uma família completa, seu pai e sua mãe, né, esse é o modelo da família que nós tratamos pai e mãe, né, e não duas mães, nem dois pais, né? E se unirá, né? Unirá fala aqui de uma nova família, a sua mulher, né? Que complementa essa família, né? Porque o homem só não se faz uma família, né? Se tornarão um processo de aprendizagem, amizade e confiança. Uma só carne, tá bem? Intimidade profunda entre duas pessoas. Então aqui um modelo, irmãos, correto aqui é Cristo, um marido, esposa, filhos, tá bem? Aí aqui que nós podemos ver aqui, que eu acho bastante interessante essa parte aqui, que portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo com o homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos os pecaram. Então aqui está falando aqui que quem pecou foi o homem aqui. Então, irmãos, embora que tenha aquela questão, foi a mulher que tu me deste, Senhor, que mordeu o fruto primeiro, aquela coisa toda, irmãos, para Deus não serviu aquela desculpa de Adão. A responsabilidade é de Adão. E na família também, irmãos, às vezes o marido quer, diante de Deus, querer também se desculpar, mas a cobrança vai ser do marido. Sempre a cobrança é individual, cada um ele é individual para a sua salvação, mas tem uma responsabilidade muito grande com o marido. Então, até hoje, quando se fala porque por um homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão, porque ele era responsável. Mas o que eu acho interessante aqui, irmãos, que por mais que a serpente tentou ali separar Adão e Eva, mas eles foram expulsos ali do jardim, mas foram os dois juntos ali e continuaram a sua vida juntos, um amando ao outro, e é assim que o casal tem que ser. Por mais que o inimigo tenta separar, mas eles devem ir para um outro lugar, ter novas mudanças, mudança de hábito, mudança de atitude, mas sempre junto. Isso aí que nós temos que levar de importante para essa lição. Tá bem? Então vamos para a nossa lição propriamente dita aqui, o papel do marido como líder da família. O nosso tópico aqui é a conduta do crente como marido, tá bem? Então vamos lá. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Tá bem? Não quero que saibais que Cristo é a cabeça de todos o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Da mesma forma, irmãos, que a Trindade, ela tem ali, Deus é Pai, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, todos são iguais ali, na nossa família também temos que ser. Aqui nós podemos ver aqui que em Coríntios aqui, que diz aqui que Deus é a cabeça de Cristo, mas Jesus também é Deus e Deus também Deus Pai também é Deus. Então é só uma ordem ali. É quando a gente falava assim, a terceira pessoa da Trindade, por exemplo, estão falando do Espírito Santo, mas o Espírito Santo também é Deus. Então, e eles trabalham harmonicamente, irmão. E é assim que a família tem que ser. E a Bíblia não fala que Jesus aqui, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se submeteu na forma de humana, né? Então, embora ele seja Deus, mas ele se sujeitou aqui na forma humana, tá bem, irmãos? Então isso aqui é muito interessante, porque quando a gente se fala de submissão, a gente não está falando de jugo, a gente não está falando de autoritarismo, a gente não está falando ali de déspota, né? De uma
de uma forma ditatorial, né? Nós estamos falando aqui só de uma organização sistemática, tá bem, irmãos? Então, aqui, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos eles são Deus e trabalham harmonicamente, cada um com as suas responsabilidades, cada um com as suas funções. E da mesma forma, o esposo tem a esposa aqui, não é porque nessa hierarquia, não é porque nessa função há alguma coisa inferior, não, todos são iguais. E os filhos também, eles são todos iguais, irmãos. Então isso aí que nós temos que abrir a cabeça para isso, que embora tenha essa hierarquia de responsabilização, tenha essa hierarquia aqui dentro de um organograma, mas todos nós somos iguais, tá bem? Então vamos lá. Nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. O amor e respeito, reciprocidade, tem que ser o homem amar a mulher e a mulher amar o homem, né? O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Mas isso aí não é uma realidade, né? Uma coisa é a luta das mulheres pelos direitos civis. Outra coisa é o movimento feminista radical que está transformando as mulheres em cópias abomináveis de homens. Tá bem, irmãos? Então a luta pelos seus direitos civis, nós defendemos, isso aí a Bíblia também defende, nós temos histórica clássica mesmo, lá em Números, ou Deuteronômio, se não me foge a memória, eu acho que é Deuteronômio, quando aquelas mulheres, as 3 filhas, que não, elas vieram questionar Moisés ao seu direito da sua herança, né? Porque elas não tinham filhos, não tinha filhos e não tinha e o homem também não tinha filho homem. E Moisés deu ali também os direitos para aquela mulher, né? Nós podemos ver também Otiniel também e aquela, eu acho que é Axa, o nome da esposa de Otiniel, quando requereu do seu pai uma terra ali também, requereu também fontes, né? Então nós sempre está vendo as mulheres lutando pelos seus direitos. Isso aí, a Bíblia não reprova isso. Agora reprova esse feminismo radical, tá bem, irmãos? A mulher pode conquistar seu valor sem masculinizar e mudar a sua natureza. É isso que nós defendemos, a Bíblia defende, tá bem? A conduta do crente como marido, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Tá bem, irmãos? Deus cobrou da mulher a obediência, mas cobrou do homem amor. E como nós podemos ver, a responsabilidade do amor é muito mais maior do que a responsabilidade da obediência, né? Porque como nós podemos ver, o amor, ele é sofredor, ele tudo suporta, ele tudo espera, ele é paciente, ele é longânimo, né? Então, isso é uma responsabilidade maior do homem, assim como Deus amou a igreja e que deu a vida por ela, é assim que, com esse amor, que o homem deve amar a esposa. Então, pode ver que a responsabilidade dele é maior, tá bem? A igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaça ou imposição autoritárias, tá bem? Passando, vamos. O amor como elemento primordial, isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. E é dessa forma que Deus cobra o amor do homem, de forma incondicional. Tá bem, irmãos? Então a responsabilidade do homem nessa conjuntura é muito maior do que o da mulher, né? Da submissão que a gente está falando ali, que não é uma submissão, não é uma situação constrangedora, não é uma condição de autoritarismo do homem sobre a mulher, mas é uma condição de igualdade, né? E mais que o homem tem aquela missão e a mulher ali está ajudando o homem ali naquela missão. Tanto é que a Bíblia nos chama a mulher adjuntora. O que é adjuntora?
que cuidado, mas a responsabilidade é do homem. A mulher é a disjuntora, tá bem? Então vamos lá. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Tem uma passagem bíblica, né, que fala que nenhum homem, ele quer ferir o seu próprio corpo. Então, é nessa condição que o homem, assim como ele não quer ferir o seu próprio corpo, ele também não deve também ferir a sua mulher, seja no sentimental, seja fisicamente, né? Porque é parte dele, tá bem? Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, entre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, né? Vamos lá, entrando já para o ponto 2 aqui, o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. A sujeição da esposa aos seus maridos deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, tá bem? Nós podemos ver que Cristo amou a sua igreja de forma que deu a sua vida por nós e cuida de nós, né? Então é nesse mesmo viés que nós devemos estar tratando isso aqui. A sujeição dos filhos aos seus pais, né? Também tem a sujeição dos servos aos seus senhores. Então a gente pode ver aqui que tudo tem uma hierarquia, né? Assim como uma empresa, o servo não pode mandar mais do que o marido, mais do que o patrão, então tem esse cuidado, tem todo esse cuidado, tá bem, irmãos? Então vamos lá. Aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Submissão no casamento é o chamado de uma esposa para honrar e afirmar a liderança de seu marido, assim ajudá-lo a exercer essa liderança de acordo com os seus dons. O homem é o líder. O homem não é o líder sozinho. Ele está ali com a sua esposa ali, liderando esse lar. Até porque a Bíblia nos fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então a mulher ali é o fundamento ali, é o alicerce ali. Se não estiver bem alicerçado ali, toda a casa ela se desmorona. Bem, o ponto 2 aqui que fala assim, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem, né? Acho que nós podemos ver que aqui na figura aqui de Jacó, aqui, que trabalhou, né, para ganhar Lia e para ganhar Raquel, né? Então isso é mais uma questão de cultura. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas, tá bem? Então pode ver que na cultura cristã aqui já é bem diferente da cultura grega. Já trata a mulher já com um carinho maior. E a Bíblia a gente pode ver que onde que o cristianismo entra, ela tira a mulher dessa condição de escravidão. Onde que ainda a gente pode ver ali que ainda está o islamismo, a mulher não pode nem mostrar o rosto, mas quando o cristianismo entra, a mulher já tem a liberdade de tirar o véu, já de tirar a burca, né? Ali, porque o nosso cristianismo, ele liberta. Também a condição da mulher cristã. Aqui nós podemos ver Áquila e Priscila. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posições de dignidade igual à dos homens, né? Aqui, a Áquila e Priscila aqui, tinha um ponto de culto na sua casa, e a gente vê muitas vezes tratando até o nome de Priscila antes de Áquila, né? Então, muito interessante que a Bíblia ela não tem essa distinção entre grego, entre eunuco, entre pobre, entre rico, é um evangelho de igualdade. Ponto 2, a reverência devida ao marido. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. E isso capacita a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Tá bem? A postura de reverência faz com que a esposa venha apoiar e ajudar o marido em suas tarefas de liderar. O marido de uma mulher sábia
a ouve com muita alegria. A esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e administração do Senhor, né? Significa orientação, treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. E os pais devem criar os seus filhos na doutrina e administração do Senhor, né? Quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Tá bem, irmãos? E aqui nós podemos ver a responsabilidade dos pais. Cabe aos pais estabelecer o parâmetro de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, tá bem? E os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar sem rigor excessivo para não citar a ira dos seus filhos. Então a gente pode ver aqui que há um contrapeso também aqui para que não possa ter aqui o que chamamos de abuso de autoridade, né? Interessante, paternidade, aqui maternidade. O homem cabe mais ao limite, à ordem, né? E a mulher sempre tem aquele jeito, né, mais acolhedora, mais aconchegante, mais compreensiva, né? Educação dos filhos, isso aqui é para ambos, tá bem? E no equilíbrio entre o feminino e o masculino, entre a paternidade e a maternidade, que desenvolve plena personalidade da criança, tá bem? Aqui já no ponto 2, aqui a conduta requerida dos filhos, né? O dever dos filhos é apresentada pelo apóstolo: vossos filhos sejam obedientes a vossos pais. A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. Honra é um dever para a vida toda, amor e respeito e sustento, tá bem? Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, assim os filhos devem obedecer a honrar os seus pais, tá bem? Já indo para o ponto 3, o mandamento com promessa: os filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vai bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Significa que ao obedecer e honrar os seus pais, os filhos submetem-se ao árbitro de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade os recompensa com benesses especiais. Tá bem? Aqui a conclusão, vamos ouvir aqui o nosso irmão Alcides. Quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos da classe Gideões, homens de Deus, e agradecer a Deus pela oportunidade. Queremos ler aqui a conclusão da lição de número 12 para os irmãos, que diz assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmão Alcides, muito obrigado, esse jovem valoroso aí, que é musicista, é cantor e que nos dá uma força muito grande lá na nossa escola bíblica dominical. Da mesma forma, Deus possa também abençoar o nosso irmão João de Deus. Essa aqui é a nossa próxima lição, lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Estaremos estudando o capítulo 6 e é a nossa última lição também desse trimestre, tá bem? Aqui está o nosso contato e Deus possa abençoar a cada um segundo a sua infinita bondade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.